graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É uma alegria cada domingo podermos tirar tempo para louvar, para engrandecer esse Deus maravilhoso. É muito bom podermos estar louvando a Deus, exaltando o seu santo nome. E hoje, nesse dia onde fazemos a abertura do mês promocional de missões, às vezes ali no banco pensando o quanto é tímido o nosso alvo. Estamos aí com grandes desafios, mas pela graça de Deus o Senhor há de nos abençoar e vamos ultrapassá-lo, né? Então que estejamos realmente orando, convictos disso. Bom, queridos, vamos abrir a palavra de Deus. Nós teríamos que ler muitos textos. Atos, por exemplo, do capítulo 11, do 19 até o capítulo 13, versículo 48. Então nós passaríamos o tempo da mensagem só lendo o texto. Mas nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ler paulatinamente, de acordo com que nós formos explanando a mensagem, nós vamos lendo alguns textos. Mas, para de início, nós vamos ler aí Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 ao 3. A parte final do hino de missões, ele fala a ponte que nos leva a Deus. E o tema da nossa reflexão desta noite é barreiras e pontes. Barreiras e pontes é o tema da nossa reflexão. Atos capítulo 13, do 1 ao 3, diz-nos assim: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Que Deus nos abençoe, faça-nos entender a sua palavra ricamente, que a mesma seja motivação para a nossa vida missionária, bem como sedimentação à nossa fé. Barreiras e pontes é o tema da nossa reflexão. Esta palavra final aqui, os despediram. Em algumas traduções, ela diz assim: os enviaram, enviaram a uma missão. Esta palavra traduzida aqui, enviaram ou despediram, ela tem uma ligeira impressão de algo, de uma força que é liberada, é destrancada, é solta para efetuar a sua ação. Então, quando as páginas do Novo Testamento traz esta ideia de algo que foi liberado, é a tradução, é a configuração desta palavra. Então, irmãos, ela dá uma ideia de uma força que está querendo ser solta e ela é liberada. Bom, na igreja, como vocês puderam já de início observar, de Antioquia, era uma igreja forte. Apesar de ser uma igreja nova, uma igreja com um grande potencial, que até no presente momento estava inerte. É uma força, é uma energia, é uma potência que está precisando ser liberada. E o Espírito Santo, olhando para aquela potência, diz: olha, me separe Saulo e Barnabé. E aí, eles foram enviados.
despedidos, soltos, para que aquelas duas forças ali, movidas pelo Espírito Santo, se tornassem precursores, ganhadores de basicamente formadores de quase todas as igrejas do Novo Testamento. Foi isso que aconteceu ali. Então, imagine, vamos aqui para uma ilustração. Imagine alguém segurando um tigre, aquele tigre amarrado e aquele alguém segurando aquele tigre por uma corda, e aquele tigre querendo, então, sair, e de repente a pessoa solta. É muita força. Não há como se deter um tigre segurando apenas por uma corda. É o Evangelho. Esse tigre pode ser qualquer um de nós, cujo Espírito Santo esteja agindo, querendo fazer a obra, querendo fazer de nós ponte. Foi o que aconteceu na vida de Saulo, Paulo de Tarso, Barnabé. Os dois foram realmente usados ali pelo Espírito Santo. Então o Evangelho, ele não pode ser impedido. O Evangelho, ele é uma força. Ele não pode ser maniatado. E para que isso possa acontecer, ele ser liberto, cada um de nós devemos nos colocar como canal. Devemos nos colocar como disposição do Espírito Santo para usar esse Evangelho através da nossa vida, pois nós somos uma força inerte, nós temos o Espírito Santo, mas muitas vezes essa força está parada, ela não está cumprindo o seu propósito. E ali na igreja de Antioquia, aquela força estava aumentando, ao ponto que o Espírito Santo diz: libere esta força, solte esta força, deixe esta força agir. Então, queridos, o Evangelho, ele não pode ser impedido. E a primeira coisa que eu quero falar é que ele não pode ser impedido por aqueles que procuram limitar o seu movimento. O Evangelho, ele é movimento, ele não é inércia, ele não é algo parado, ele tem que se movimentar, e homem nenhum, organização nenhuma pode limitar, pode barrar este movimento. O que se havia, qual era o contexto ali? Quando Cristo sobe, Atos 2, desce o Espírito Santo, começa ali uma igreja grande numericamente, 3.000 pessoas, porque já havia os 120 com quase 3.000 almas que se converteram. Aquele povo, eles ficaram centralizados, fixados em Jerusalém, e eles não saíram, eles não entenderam a mensagem de Mateus 28, onde a mensagem é: ide por todo mundo. Eles ficaram ali, com uma concepção de que o Evangelho era somente para os judeus, e ali eles ficaram. Mas a Bíblia mostra que em Atos, Deus permite vir a perseguição, e no capítulo 7 de Atos, decorrendo dali, a igreja, ela se espalhou, não por vontade própria, mas por uma ação promovida pelo Espírito Santo. E a igreja se espalhando, ela começou a formar congregações, junções onde ela chegava, chegando até Antioquia. E Antioquia, então, uma cidade ali, ela foi se fortalecendo, mas a igreja de Jerusalém, ela não teve aquela perseguição como uma obra de Deus para que ela saísse. Ela continuou centrada. Aqueles que ficaram em Jerusalém, passando aquela perseguição, simplesmente mantiveram uma vida inerte como cristãos. Mas havia barreiras. Aquela igreja, em vez de se tornar uma ponte para o Evangelho, ela procedeu como uma barreira.
como assim? O que é uma barreira? Algo que está à nossa frente, dizendo ser um impedimento para a nossa progressão. E aquela igreja se tornou uma barreira para o movimento do Evangelho. Se nós observarmos em Atos capítulo 2, versículo 10, nós vamos ver isso, a começar por ali. A igreja em Jerusalém se tornou esta barreira. A igreja estava atolada meramente numa concepção judaísta. Eles eram cristãos, sim, mas não conseguiram deixar para trás o judaísmo. A igreja exigia que aquela pessoa que se tornasse cristão, antes dela ser de fato cristão, ela tinha que aceitar algumas regras da religião judaísmo. De modo que era uma igreja que freava o movimento do Evangelho. O Evangelho não conseguiu, ela não tinha aquela visão missionária. Já exigia muitas questões, os seus líderes, por exemplo, eles queriam preservar toda aquela velha estrutura, ou seja, o sacerdócio, os sacrifícios, a sinagoga, a questão do templo, aquelas velhas regras e normas. Não que na igreja fizesse isso, mas era a motivação deles, certo? Eles não queriam sair da prisão para uma liberdade, era um meio termo. Então era uma barreira ao Evangelho, ao movimento do Evangelho. Mas agora vamos ver qual foi essa transição. A transição, irmãos, é que a igreja em Jerusalém, ela sofreu esta perseguição. A transição, irmãos, é que novas igrejas, então, começaram a se fortalecer. Antioquia se tornou o centro missionário, então, da época. Se tornou a mãe de quase todas as igrejas do Novo Testamento. Por quê? Porque na igreja de Antioquia, ela superou todas aquelas barreiras que a igreja em Jerusalém mantinha. Por exemplo, a barreira do preconceito cultural. Se você não é judeu, o evangelho não lhe pertence. Eles não haviam entendido, João, ali capítulo 1, do versículo 11, versículo 12, em que Jesus veio para os seus, e os seus recusaram. Ele veio para os judeus disseram não. Mas a todos quantos creram em Jesus, a estes foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Eles continuavam aprisionados de que os judeus eram um povo exclusivo de Deus. Já a igreja em Antioquia, esta visão foi aberta, foi uma visão ampliada. Eles não se colocaram como barreiras, mas como pontes, objeto de ligação. Foi o que aconteceu. Então não havia esse preconceito cultural, não havia o preconceito da religião, não havia ali de modo nenhum essas questões que fazia o movimento do evangelho ficar inerte. Agora, qual seria uma aplicação para nós? É que como igreja, nós não podemos barrar este movimento. Há quantas igrejas que têm 20 anos, 30 anos de existência, e elas continuam enclausuradas ali no seu templo. Elas não abrem uma congregação, elas não têm a visão missionária, nem mesmo de partilhar das missões, como já fora dito aqui pela irmã Vânia. Então elas mantêm ali, naquelas quatro paredes, com uma visão fechada, com uma visão míope. O que essas igrejas estão fazendo?
elas estão barrando este movimento. Quando Cristo veio para formar a igreja, essa é distribuída entre as igrejas locais. E a função de uma igreja local é formar outras igrejas locais. É obrigação do crente ganhar outros crentes, é obrigação da igreja formar outras igrejas. E aí vem vários mecanismos para isso. Nós não podemos ter uma mente fechada. Nós não podemos pensar em primeira igreja com um templo desse aqui, cujas paredes são folheadas a ouro. Não. Nós temos que pensar aqui, ali e acolá. E em qualquer lugar que Deus nos mandar. Ah, pastor, mas isso requer gastos. Sim. No Evangelho, nós vamos ter gastos de finanças. Nós vamos ter gastos dos nossos dons e de tudo aquilo que você tem. Fomos chamados por Deus para isso. Não podemos parar, não podemos limitar o movimento do Evangelho como igreja. Essa seria uma aplicação para nós. O Evangelho, irmãos, ele vai avançar. Quer seja com esta igreja ou sem esta igreja, o Evangelho ele vai avançar, porque ele é uma força, e uma força, ele é um poder não se pode barrar. O que nós temos que fazer? É fomentar ainda mais esse poder. É isso que nós temos que fazer como igreja. É alargar ainda mais o caminho, é aplanar ainda mais o caminho do Evangelho através das nossas vidas. Então, queridos, suponhamos que você esteja saindo de férias no seu carro, você vai ao litoral, e no meio do caminho o carro dá um problema. Com certeza você não vai ficar dentro do carro, fazendo zoada com a boca como se fosse o motor do carro. Não. Você vai sair e procurar algum motivo para consertar aquele automóvel. Seja um pneu furado, seja um problema na bomba de água, bomba de combustível. Não importa. Se não há mais condição de progressão naquele carro, você vai alugar um outro carro. Você vai rebocar aquele e alugar um outro carro. Você vai de ônibus. O certo é que você não vai deixar as suas férias ir por água abaixo, simplesmente por causa de um problema no automóvel. Assim é o Evangelho. Não podemos parar. Não podemos ficar dentro das quatro paredes, simplesmente cantando, dizendo: no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei. Não podemos ficar aqui dentro cantando isso. Nós temos que sair, avançar, avançar, avançar. Uma outra questão aqui é que não podemos impedir o Evangelho. E ninguém pode impedir, não se pode ser impedido. Não pode ser impedido por aqueles que querem limitar os seus ouvintes. Para os judeus ali, para a igreja em Jerusalém, se você não é judeu, você não pode fazer parte. Você não pode ouvir o Evangelho. Você não pode ser um cristão. Não se pode, não se pode. Então a igreja também era uma espécie de barreira. E muitas vezes nós queremos também impedir a audição ou a audiência do Evangelho. Nós queremos anunciar somente a um grupo específico, a pessoas específicas. Queridos, mas uma coisa que nós temos que notar como igreja é assim: geralmente aquelas pessoas que nós imaginamos que não será um crente, são exatamente aqueles que se tornam crentes. E aqueles que nós achamos tão facinho de dizer: mas esse aqui logo logo vai ser um crente, é aqueles que dão mais trabalhos.
Não podemos limitar a audiência do Evangelho às pessoas. Dizer esse sim, esse não. O Evangelho é para todos. É função da igreja anunciar o Evangelho a todos. Então, não anuncie o Evangelho por questões de cara. Esse tem uma cara boa, então esse aqui é sisudo, não vá por aí. O Evangelho, ele penetra nos corações, ele vai no âmago da alma do indivíduo, não é na cara, não é no rosto. Então ali havia muitas barreiras. Qual foi a ponte? A igreja ali de Antioquia, a igreja de Chipre, a igreja em Cirene. Foram igrejas pontes. Note que Paulo, aquele Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, quando ele se converteu, ele foi levado por Barnabé lá para Antioquia. Ele não foi levado para Jerusalém. E se você ver o texto, a igreja de Antioquia era uma igreja eclética em relação às pessoas. Samuel, me volte aí ao 2º versículo, lá de Atos, que nós lemos, né? Passe aí o outro versículo. É o primeiro versículo. Pronto, está aí. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria, aqui não era uma cidade judaica, da Síria, estavam Barnabé e Simeão, Lúcio de Cirene, Manaé, que tinha sido criado com o rei Herodes, Antipas, Saulo. Então era um grupo eclético, pessoas de várias cidades, várias culturas, mas todos ali na linha de frente. Então não havia o preconceito racial. Aquele Paulo perseguidor agora estava inserido aqui, foi recebido, agora era bênção na igreja, era mestre na igreja. A igreja, ela tem que ser aberta a trabalhar as vidas, ela tem que ser contextualizada. Ela vai receber o branco, o preto, o magro, o gordo, o feio, o bonito. Ela não vai fazer esta classificação, ela vai receber e trabalhar estas pessoas. Aqueles que querem, terão; aqueles que não querem, ficarão sem, porque eles não querem, não porque a igreja, ela faz uma ouvidoria para saber quem ela vai, quem ela não vai. Não é assim que funciona. Então as igrejas, elas se tornaram ali pontes, ao passo que Jerusalém, a primeira igreja, e uma igreja forte, era a igreja para ter despontado. E não foi assim. Não foi assim. Por muito tempo, a nossa igreja, ela esteve inerte, e ela precisa assumir uma postura de primeira igreja. O que se requer de uma igreja que tem a sua nomenclatura de primeira igreja batista de uma determinada localidade, que ela faça jus. Primeiro não é segundo, primeiro não é terceiro, primeiro é primeiro. Deu para entender a coisa? Então, como ela pode ser primeira, se ela é a quinta, a sexta, a sétima? Ela tem que mudar a sua nomenclatura. Não, pastor, mas essa nomenclatura é por consequente da sua chegada, da sua formação, da sua estrutura, da sua fundação no local. Mas, gente, quem chegou primeiro, era para ser primeiro. Como é que o primeiro comerciante que se estabelece em um local, e aí chega o segundo, se torna maior do que ele, chega o terceiro, se torna maior, chega o quarto, se torna maior.
Ele não foi um bom comerciante. Era para ele continuar sendo o primeiro, em todos os aspectos. Não por fundação, mas por crescimento. Então temos que colocar até isso na nossa mente. Gente, nós somos a primeira igreja. Temos que fazer jus ao nosso nome. Então vamos colocar Igreja Batista no centro de Timon, ou Igreja Batista quase no centro de Timon. Vamos colocar assim, ou Igreja Batista da Avenida Jaime Rios, uma coisa dessa natureza. Temos que ser o primeiro. E esse primeiro é por questões de trabalho evangelístico. Então, irmãos, nós não podemos limitar os ouvintes do Evangelho. Proclamar o Evangelho é uma função, é uma tarefa da igreja a todos. A Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então esta é a questão, esta é aquilo que nós temos que fazer. Algumas igrejas, elas se tornam atoladas. Por quê? Porque elas querem um tipo de apresentação, ou seja, tem que ter um método, e esse método é limitado. Lembro-me quando cheguei ali na Igreja Batista da Vermelha, no ano de 2000, então a igreja tinha medo de fazer culto ao ar livre. E eu disse, irmãs, se a turma interdita a rua, faz seresta, faz tudo, por que nós não podemos fazer? Não, pastor, é porque é antiético. Quer dizer que fazer um culto ao ar livre, falar de Jesus é antiético? É, pastor. Então eu sou antiético. Vamos lá, vamos ser antiético. E aí Roberto Carlos lembra, nós fizemos o primeiro culto lá no Parque Ambiental, lá do... esqueci o bairro, Macaúba, da Macaúba. Inauguraram o parque, e alguns irmãos tímidos. Roberto Carlos lembra disso. Aí, pastor, e vai levar o som, irmão? Eu queria era alugar mais som, vamos levar é tudo. Pastor, ligar o som mesmo é tudo. E ligamos lá o som mesmo. Aí os irmãos começaram a se desinibir. Mas eles diziam que era antiético fazer culto ao ar livre. Olha aí. Mas não é antiético fazer as micaretas e etc, aí na rua. Então, queridos, muita gente está com essa ideia, mas é antiético ficar no semáforo entregando folheto, é antiético pregar na rodoviária, pregar na Ceasa de manhã, pregar não sei onde. Antiético não, é preguiça, é vergonha. É porque o poder do Evangelho não está explodindo nestas vidas. Aí vem com essa onda, com esse papo furado de antiético. Eu sei o que é. Eu sei o que é. Então, irmãos, não são métodos meramente. Tem que ser igreja em célula, igreja em propósito. Gente, abrace o método e pregue o Evangelho. O importante é o Evangelho ser pregado, se é por pequeno grupo, se é por célula, não importa. O importante é que ele seja anunciado. Não podemos limitar os ouvintes do Evangelho. Mais uma questão do porquê o Evangelho não pode ser barrado. O Evangelho ele não pode ser barrado por aqueles que limitam o seu desenvolvimento, ou seja, querem controlar o Evangelho. Quando Paulo ali em Filipos foi preso, então ele escreve, na carta aos Filipos, ele escreve dizendo o seguinte aos filipenses: olha, foi criado muitas dificuldades na minha prisão. Então uns pregam o Evangelho por inveja, outros por contenda, outros para suscitar ainda mais problemas na minha prisão. Aí Paulo diz, mas não importa, o importante é que o Evangelho seja anunciado. Pensemos da seguinte forma: se em Timon existisse só a primeira igreja,
só essa igreja, nós alcançaríamos Timon? O evangelho chegaria a todas as pessoas de Timon? Então, queridos, deixe abrir essas igrejas aí. Deixa abrir. Aqui na Avenida Teresina eu fazia caminhada e eles começaram a abrir, quase todas era igreja, eu caminhando e um aqui, aí 5 pessoas, na outra 6 pessoas, mas estavam lá, e eu vibrava, estão pregando o evangelho, digo, deixa aí, mas estão pregando, deixa lá, deixa, não impeça, não tente controlar. Algumas pessoas, alguns colegas, no dia do pastor, mas e aí quem é que vai dirigir o culto? Meus irmãos, nós vamos ceder o espaço, nós vamos estar ali, o que vai acontecer ou não, então minha visão é essa, o importante é que o evangelho seja anunciado. Eu não tenho condições de anunciar o evangelho sozinho, nossa igreja não tem. A igreja de Antioquia, ela estava sendo, de um certo modo, monitorada. A igreja de Jerusalém quis controlar a igreja de Antioquia. Quando eles souberam que lá na igreja de Antioquia, os gentios estavam aceitando a fé, então eles mandaram ali Saulo e Barnabé. Aliás, mandaram Barnabé até lá. E Barnabé desce. Vai ver. Quando ele chega lá, ele ficou maravilhado. O texto é muito claro. Lá em Atos 11, versículo 22, já começa a tratar dessa questão aqui. Atos 11, 23. Mostra aí, Samuel. Põe aí Atos 11, 23, 11, 22. Então ele ficou maravilhado com o que ele viu. Ele foi de Jerusalém como uma espécie de fiscal, um controlador, um conferencista, para conferir se realmente tudo estava dentro dos conformes. Quando eles viram os gentios alegres, adorando a Deus, motivando, ele se maravilhou. E, em vez dele proibir, ele foi ainda motivar mais e mais os irmãos. E sabe o que é que ele fez? Se eu vou ficar é por aqui também. E ficou. Olha aí. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Mas a igreja de Jerusalém não pode. Os gentios louvando a Deus, os gentios recebendo a graça. Não, temos que limitar, não pode. Queridos, quem somos nós para limitarmos o desenvolvimento do evangelho? Então, quando surgiu aquela igreja lá com a placa, igreja evangélica, deixe, apoie. Se estão pedindo uma doação de uma cadeira, dê. Mas eles não são batistas, deixe. Eles não estão dizendo que são de Cristo, deixe. Ajude. Ore por eles. Não tente. Pastor, mas eles creem diferente. Eles dizem que creem em Deus, dizem. Deixe. Pastor, mas a cultura deles é diferente. Eles dizem que adoram a Deus através daquela cultura, deixe. Apoie. Ore por eles. Motive-os. Não podemos, irmãos, limitar o desenvolvimento do evangelho. A igreja em Jerusalém foi uma barreira, mas Barnabé foi uma ponte. Lembro quando nós ali na Igreja Batista da Vermelha, aí
havia a casa da irmã Mundica, não é isso, Roberto? E logo um galpão que fora alugado para a Igreja Universal do Reino de Deus. E aqueles irmãos ali, eles derramavam sal na porta da Igreja Batista da Vermelha, circulava a quadra, e eles diziam para a irmã Vitória, que era zeladora, de só essa igreja, nós vamos fechar essa igreja. E aí um dia eu chego ao culto e vejo aquele sal derramado, aquelas coisas, irmã Vitória, e que macumba é essa, irmã? Disse, não, é o pessoal aí que disse que vai fechar essa igreja. Eu digo, meus irmãos, eles poderiam fechar, mas não fecharam antes de eu chegar agora, é que não vai fechar mesmo. Eu digo, agora é o seguinte, não dá certo ficar essas duas igrejas aqui, uma ao lado da outra não, eles vão fechar. E aí um dia, a companhia de energia elétrica foi lá e cortou a energia deles, não pagaram o talão. Aí eles pediram um bicozinho de energia lá para fazer o culto, aí eu liguei a extensão deles. Aí foi a turma da água, cortou a água. Tá lembrado, Roberto? Aí eles iam lá, pedir água lá na Vermelha. Aí as irmãs, não vamos dar não, dê água. São pobres, coitados, dê água para eles. Passou. Aí o som deles. O som. Foram pedir uma caixa emprestada lá para fazer uma atividade, a caixa de som. Aí os irmãos, não, dê a caixa, leve a caixa, faça o som, fizeram o som dele. Aí numa madrugada, o que foi que aconteceu, Roberto? O teto de lá desabou. E a nossa igreja crescendo na construção. Segundo andar, terceiro andar, quarto andar. E eles foram para onde? Desapareceram. Queridos, a obra do Senhor ninguém pode frear. Macumba nós compramos no quilo, pode pesar. Pode trazer que a gente compra no quilo. Aquele a quem o Senhor abençoou, maldição alguma chega. Nós somos crentes, nós somos a igreja do Senhor. Jesus disse que a porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja. Não é o inferno arrebentando a porta da igreja não, querido. É a igreja arrebentando a porta do inferno, metendo o pé, pá. É a imagem que nós criamos aí, é essa. As portas do inferno, os portões do inferno, não pode prevalecer contra a igreja arrebentando a porta do inferno. Não é o inferno arrebentando a porta da igreja, não. Então a igreja, ela é esse potencial. Certo? E por último, queridos, não é que a mensagem acaba não, é porque você já está cansado. Mas se eu fosse falar aqui, nós íamos passar a noite todinha. Podemos fazer hoje a parte A, e talvez em outra oportunidade a parte B. E por último, o Evangelho, ele não pode ser barrado por aqueles que querem desviar o foco deste Evangelho. Não pode. Quando nós vamos lá para Atos 13, ali do versículo 6 ao 12, nós vamos ver que Bar Jesus, um camarada também, cujo nome significava Elimas, ele tentou impedir com que o governador Sérgio Paulo ouvisse o Evangelho. Enquanto que Paulo queria pregar o Evangelho para ele, esse camarada se colocou como um empecilho. Depois você lê o texto, dê a sequência, vê o que é que aconteceu. Mas Paulo resistiu firme a ele. Paulo não se amedrontou. E ali o governador, ele ouviu o Evangelho. Volta lá. O outro. É o 6. Viajaram por toda a ilha até que por fim chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar Jesus. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente que convidou Barnabé e Saulo, que no caso Paulo, para visitá-lo.
pois desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, né, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Quando estávamos lançando o fundamento ali do templo da Igreja Batista Memorial, bem em frente, havia um clube de festa. E a festa lá, eles faziam aquelas chamadas tarde de sol, coisa assim. E ali construindo, aí veio o camarada de lá, conheci ele desde criança. Aí ele disse: pastor, e o clube aqui não vai atrapalhar a igreja não? Eu disse: não, rapaz, vai não. Não, porque nós começamos a festa cedo, muita zoada, muita gente. Disse: não, nós gostamos muito de música, não vai atrapalhar coisa nenhuma não. E construindo. Ele virou e disse: oh, esse abestado não sabia que acabou o tempo dele aqui, né? Acabou. Disse para os irmãos: irmão, vamos orar. Acabou o tempo dele, agora é o nosso. Fizemos os 3 primeiros cultos, e ele começou lá com a tarde de sol dele, parou o horário do culto. Aí, irmãos, começou a diminuir a frequência, e lá num dia lá teve uma briga lá, e foi uma confusão toda. Foi a última vez que teve festa ali. Se você acha que não é verdade, pergunte os irmãos mais antigos, Jorge Facundes, Rosiel e a turma ali. Eles estavam preocupados com aquele clube de festa. Eu disse: meu amigo, isso aí não vai durar um mês. Conversa ali com a irmã Vânia. Acabou. Acabou. Ninguém, meus queridos, mas ninguém pode fazer com que o evangelho não avance. Ninguém pode desviar ninguém do ouvir o evangelho. Você tem esse poder. O que Jesus disse? Fiquem em Jerusalém, até que do céu vocês sejam revestidos com o dínamo, o poder. Poder, irmãos, é poder. Ninguém pode resistir, não. Nós é que muitas vezes não utilizamos o dínamo, o poder que nos foi dado. Nós nos tornamos intimidados. Veio a pandemia, a igreja tem que fechar. Que igreja vai fechar coisa nenhuma, rapaz? A igreja não vai fechar, não. E não fechou. E foi penalizado aquele que não veio à igreja, mas os que vieram não foi penalizado. Todo mundo foi abençoado. Eu quase me acabo comprando aí os remédios e deixando. Fui deixar para o Alex. Foi ou não foi, Alex? Fui deixar para Ismael, deixando remédio. Então eu fiquei sendo: pastor, contraí, se preocupe não, vou deixar o remédio. E a irmã Vânia preocupada. A irmã Toinha lá da Vermelha: ô pastor, esposa do Joacir, contraí, estava nervosa. Minha irmã, não se acalmei não, fazer uma visita. E a Vânia: tu não vai? Eu vou. Minha irmã, se acalme, depois de amanhã com 48 horas, tome isso aqui, você não vai sentir mais nada. O inferno não pode intimidar a igreja não, meus queridos. O inferno não pode intimidar o crente não. Agora o crente frouxo é que tem medo. O crente que deixa ser operacionalizado pelo dínamo do Senhor, ele não se acovarda diante de nada não. Se acovarda não. Então, igreja, estamos aí em missões. E a parte final do nosso hino oficial da campanha, ele diz isso: ponte para os céus. Sejamos ponte e não barreiras. Sejamos ponte para que as pessoas ouçam o evangelho. Sejamos ponte para que as pessoas se acheguem até Cristo. Sejamos ponte para que a igreja se fortaleça. Não sejamos barreiras ao evangelho. Fomos chamados
Se você observar o nosso tema, se você observar os nossos subtemas, como falou a irmã Vânia, o Mestre nos chama. Resumindo, nos chama para sermos pontes. Amém? Que Deus abençoe grandemente sua igreja, a primeira igreja batista em Timon, e que avancemos nesta jornada. Agora eu queria perguntar a você, talvez você ainda não seja um evangélico, tem um desejo profundo no coração de ser, mas por algum motivo, por algumas questões, até agora você não tomou sua decisão. Qual é o convite? É que você use deste momento, desse expediente, para tomar a sua decisão em receber Cristo na tua vida como Senhor e Salvador. O que você vai fazer? Você vai fazer assim: dizer para Deus neste momento, no profundo do teu coração: Senhor, eu creio que Tu és o Salvador, eu creio que Tu quer salvar a minha vida, Tu veio a este mundo para salvar a minha vida. Por isso, Senhor, entra na minha vida, transforma o meu ser, retira tudo aquilo que há em mim que me impede de Te servir com integridade de coração. E aí, após você confessar isto, dizer isso para Deus, se manifeste publicamente diante desta igreja, diga sim para Jesus. E você vai fazer assim, ó, você vai levantar uma de suas mãos, e nesse simples gesto, você vai estar dizendo a mim, a toda esta congregação, aos anjos de Deus que aqui estão, ao próprio Espírito Santo, que você está entregando a sua vida aos cuidados de Jesus, reconhecendo-o como Senhor e Salvador da sua vida. Então agora é com você. Onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Receba Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Onde está a primeira pessoa? Você vai levantar a sua mão, e após eu vê-la, você vai baixá-la. Onde está a primeira pessoa? Talvez você que está nos ouvindo através das redes sociais, aí mesmo onde você está, você pode tomar o seu compromisso de servir ao Senhor. E há uma igreja batista aí próximo à sua casa. Você vai num dia de culto, procura ali o pastor daquela igreja e diga: pastor, eu entreguei a minha vida a Jesus, e aquela igreja vai cuidar de você. Mas é você que está aqui, é uma competência nossa, nós queremos ajudar você nesta vida agora ao lado de Cristo Jesus. Portanto, se você ainda nunca fez uma decisão ao lado de Cristo, você é convidado a fazer agora. Se você um dia serviu a Jesus e hoje está distanciado do Evangelho, é o momento também de retornar. E eu pergunto pela última vez: onde está a primeira pessoa que quer tomar esta decisão? Você vai levantar a sua mão. É o convite que eu faço, é o convite que nós fazemos a você neste momento. Se não há, nós vamos estar encerrando esse apelo. Que Deus te abençoe, e logo, logo, num futuro bem próximo, você possa tomar esta decisão.